Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quarta-feira, com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, nesta quarta-feira, dia 5 de julho, além do Evangelho, a gente sabe que o assunto principal do dia é o Evangelho de cada dia. Mas a gente vai falando sobre algumas outras importâncias que nos ajudam a nossa vida no caminho de Jesus, no caminho do reino. E hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós conversávamos alguns dias, falando sobre os modelos de crente. Porque olhando para Jesus, Jesus é o nosso centro, é o centro da nossa fé, é o centro da nossa caminhada cristã. Mas, dentro da Bíblia, da história da salvação, nós temos vários homens, várias mulheres, vários seres humanos que Deus chamou para que essas pessoas ajudassem a Deus no projeto do reino, no projeto da salvação. Então a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esses modelos, mas só que hoje a gente já vai partir do primeiro modelo, do modelo essencial, do modelo absoluto, que é Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre crer a partir de Jesus, crer cristamente. Esse então vai ser o nosso assunto do nosso dia de hoje. Então vamos conversar um pouco sobre esse jeito de ser, o nosso jeito de ser, que é o jeito de Jesus. A nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de igreja, a nossa caminhada eclesial, a nossa caminhada cristã é olhar para Jesus. Jesus que é o centro da nossa fé. Jesus que é o centro de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Então, olhando para esse modo de crer cristamente, ou seja, crer a partir de Jesus, centrado nele. Porque Jesus, ele é o nosso Salvador, o nosso Mestre. Então, olhando para essa crença a partir de Jesus, Deus está presente em todos os seres humanos. Nós sabemos disso. Olhando mesmo, pega Paulo, por exemplo, o Paulo fala, nós somos templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, Deus está sempre presente em nossa vida e presente em todos os seres humanos. E além também, Deus está permanentemente com eles. Além de Deus estar presente em todos os seres humanos, Deus está presente permanentemente com eles. Ou seja, Deus, ele jamais vai se afastar de nós. Então, sem a sua presença, não poderiam existir. Ou seja, nós, seres humanos, sem a presença de Deus, nós não poderíamos existir. Se retiras o teu alento, eles perecem e voltam ao seu pó, como está lá no Salmo 104, versículo 29. Se a gente quiser também mesmo, além do Salmo, pegar lá, olhando para a nossa origem, nós viemos do pó da terra, como fala o livro da criação, Gênesis, e para lá que nós vamos voltar. Agora, é claro que a nossa volta, olhando para o desejo de Deus, a nossa volta é cumprir com a vontade de Deus e que a nossa vida possa viver, chegar até a nossa idade, se assim dizer, até a nossa velhice. Agora, se Deus tirar de nós esse sopro da vida, nós não vamos conseguir chegar à nossa velhice, porque a vida pertence a Deus, a vida pertence ao nosso Criador. Então Deus não está longe de cada um de nós, não, de forma alguma. Deus está sempre presente
Deus está sempre pertinho de nós, pois nele vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, como está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27 ao 28. Então a nossa vida, ela existe a partir de Deus. Nós vivemos porque Deus primeiro nos chamou, nos deu a vida. Nós movemos porque Deus colocou em nós essa capacidade de vida, as capacidades motoras, e Deus colocou também em nós essa capacidade de existir. Então, se Deus tirar isso de nós, a nossa vida, ela acaba. Então, nós cristãos e cristãs, como todos os humanos, ouvintes da palavra de Deus, agraciados como todos eles pela presença criadora de Deus. Vivemos essa condição inscritos numa tradição religiosa, nascida no seio do judaísmo, que reconhece em Jesus o rosto de Deus, a imagem pessoal do Deus invisível. Então, olhando para, já que todos nós, seres humanos, somos criados por Deus, agora, nós que seguimos Jesus, o nosso modo de crer em Deus é o modo, então, a partir de Jesus. É Ele que desceu do céu, é Ele, então, que nos traz essa imagem de Deus. E quando fala da imagem de Deus, é sobretudo essa imagem de um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. Então, a Deus ninguém jamais viu. Agora, o Filho unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, foi quem deu a conhecer a Deus, como está lá em João, capítulo 1, versículo 18. Nós nunca vimos a face de Deus, mas quando a humanidade viu Jesus, então ali viu a face de Deus na terra, porque Jesus é a face do Pai. Então, ainda que Jesus se inscreva na tradição dos profetas, Jesus não é um profeta. Claro, quando eu falo, alguns até falam assim, Jesus é um profeta. Olha, Jesus pode até ser o profeta com o P maiúsculo, o maior dos profetas. Mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado para a nossa salvação. Agora, esse modelo nosso de crente, essa nossa vida, o modo de crer a partir de Jesus, é a partir de um segmento religioso, é a partir de uma herança judaica, porque Jesus foi um judeu, aprendeu tudo aquilo que o judaísmo prescrevia, e depois deu o passo maior. O passo maior agora é de ser o nosso Salvador. Então, a partir de Jesus agora, o que importa é a lei de Jesus. Como fala Paulo, a lei antiga é importante, mas agora o que nos rege é a nova lei. Então, Jesus é a nova e eterna aliança. Então, olhando, não só fala de Deus, Jesus não só fala de Deus, porque Jesus desceu à terra para falar de Deus. Mas Jesus não só fala de Deus, mas ele é a palavra de Deus que se fez homem, se fez carne. Basta olhar no prólogo de João, do Evangelho. Então, revela a Deus pessoalmente. É a parábola viva de Deus. Parábola é um recurso linguístico que Jesus usava muito, para dizer algo, mas sempre ainda deixava algo a ser dito. Ou seja, nunca vamos falar tudo aquilo que Deus é. Deus é infinito. A nossa compreensão limitada, a nossa compreensão resumida, por mais que a gente tenha fé, fala de Deus, mas nunca vamos dizer tudo aquilo que Deus é. Mesmo quando Jesus veio ao mundo, trouxe a imagem de Deus, mesmo assim a gente não consegue abarcar tudo aquilo que é Deus, porque Deus é absoluto, Deus é pleno, então Deus é infinito. Então, através de sua vida e seus ensinamentos, Jesus nos revela Deus. Então, Jesus ele veio para nos revelar essa imagem de Deus.
Então, para assegurar e discernir a retidão de nossas representações de Deus, nós cristãs, dispomos de um critério seguro. E qual é esse critério seguro? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus, que é a imagem do Deus invisível, em quem reside a plenitude da divindade. Então, se a gente quer como nós falávamos esses dias sobre os modelos de crentes, e nós falamos um pouco lá sobre Abraão, falamos sobre Jó, e tem muitos, né? Mas, olhando para a nossa vida cristã, nós vamos querer ir para o céu, para a vida eterna, cumprir a vontade de Deus. Então, é olhar exclusivamente para Jesus. Ele que é a imagem real, fundamental de Deus aqui na terra. Muito bem, então falamos um pouco hoje sobre essa importância de crer a partir de Jesus, e amanhã a gente volta a esse assunto. Então vamos agora ao nosso evangelho do dia. Então o evangelho desta quarta-feira está em Mateus, capítulo 8, versículo 28 até o versículo 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar um pouco sobre o evangelho de hoje, vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir a música do compadre Marcelo Rossi, que é a música do Pai Nosso, porque como nós estamos falando sobre a importância de crer a partir de Jesus, e a oração que Jesus nos ensinou, e Jesus que é a palavra encarnada do Pai, foi a oração do Pai Nosso. Então a gente vai ouvir essa música, porque Jesus, Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E é Ele que nos ajuda a expulsar os males do mundo, da nossa vida, como fala hoje o Evangelho. Aonde Jesus chega, o mal não pode habitar. Muito bem, então agora, depois de ouvirmos a oração do Pai Nosso, a oração que nós rezamos diariamente, a música com o Padre Marcelo Rossi, então vamos conversar um pouco sobre este Evangelho de hoje. Então, o inimigo de Deus nos persegue, e o seu maior desejo é fazer com que nós, os filhos e filhas de Deus, rejeitemos o nosso Criador que é Deus. Então, no entanto, Jesus Cristo veio à Terra para nos salvar e nos libertar do mal. O mal que é o demônio, com toda a sua carga
a sua carga prepotente e violenta. Os espíritos maus ainda hoje nos atormentam, fazendo com que sejamos pessoas iradas, rebeldes, idólatras, materialistas, impacientes, murmuradoras e intolerantes. E talvez até pessoas medrosas, arrogantes, e também podemos até colocar mais, tão violentas que podemos ser comparados ou comparadas com verdadeiras feras. Jesus, porém, nos liberta do mal. Nos liberta do mal para que possamos retornar ao caminho do bem. Ao caminho do bem e retomar a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. De acordo com o Evangelho, nós vemos que para salvar os 2 homens que aparecem no Evangelho, Jesus expulsou deles o demônio e o mandou para a manada de porcos, a qual atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens, às vezes, até olhando ali para aqueles homens, Aqueles homens que Jesus expulsa os demônios, então eles deixam-se apossar pelas obras do maligno. Porém, nós que temos ciência de que Jesus já o derrotou o mal, quando venceu a morte, que é a consequência do pecado. Não podemos temer as suas investidas, ou seja, as investidas do mal, porque Jesus está sempre conosco, Jesus está sempre caminhando ao nosso lado, nos assegurando, nos protegendo. Então Jesus sabe que já foi vencido, o mal já sabe que foi vencido. Foi vencido por quem? Olha, vencido por Jesus. Mas mesmo assim, o mal continua explorando o ser humano. Se tivermos consciência de que Jesus já venceu a morte e que já nos deu a vida eterna, não cairemos nas armadilhas dos inimigos, ou seja, os malignos. O povo daquela cidade não entendia que Jesus queria dar dignidade aos homens, às pessoas, aqueles homens, sobretudo os que aparecem no Evangelho, o homem possuído, porque estava preso aos seus interesses. Os porcos lhe rendiam dinheiro. Então, mesmo Jesus expulsando ali, liberta aquele homem e a manada de porcos vai para o mar, mesmo assim, muitos não aceitaram isso, porque quando fala a manada de porcos, os porcos eram o meio de vida que ali aquela cidade tinha. E muita corrupção, muita mentira. E as pessoas não concordaram quando Jesus expulsou e os porcos, eles foram então parar lá no mar. E Jesus então foi expulso ali do meio deles, Muito bem, então agora, depois de falarmos um pouco sobre o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, a música Eu Sou da Luz, porque nós somos da luz, nós não somos da treva. Nós vamos ouvir essa música, Eu Sou da Luz, com o padre Reginaldo Manzotti, e logo em seguida a gente volta aí com a oração do Pai Nosso. Muito bem, então depois de ouvirmos aí a música Eu Sou da Luz, então vamos agora à oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, abençoando o nosso dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã,
Que o Senhor Deus continue abençoando o dia, a vida, os trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.